Todos. Mais um vídeo, mensagem. Espero fazer esse um pouco rápido para que as pessoas entendam, né, o significado da palavra de Deus. Eu ouvi uma mensagem há uma semana atrás, mais ou menos, e vi uma pregadora falando sobre Pedro e Judas. Interessante, meus amados, é que as pessoas, às vezes elas usam a palavra escrita achando que usar aquela forma de falar da palavra que ela está lendo, ela vai ferir alguém ou acha que a pessoa é daquele jeito. Há um tempo atrás eu gravei uma mensagem, a diferença entre Cristo e Jesus, né? E hoje eu quero pregar uma também sobre a diferença entre Pedro e Judas. Porque Judas, todos nós sabemos que lemos, estudamos a Bíblia, sabemos que Judas traiu Jesus, é verdade, vendeu Jesus Cristo. Mas isso é da forma que nós lemos, está escrito ali. Mas nós sabemos que Judas, na verdade, ele era o plano de Deus para aquilo acontecer. E é isso que as pessoas não entendem. E muitas das vezes lê a Bíblia de uma forma literal, sabe? Não analisam os textos morfologicamente, não analisam a fonética daquilo que está lendo. E aí vão falando da forma que está lendo. E não é dessa forma. Porque desde o primeiro livro da Bíblia, que nós também sabemos, né, pelo menos quando eu digo nós, alguém que tem o preparo espiritual para estudar a palavra e entender. Porque Gênesis está compilado como o primeiro livro da Bíblia. Mas nós sabemos que Gênesis não é o primeiro livro da Bíblia, mesmo porque a Bíblia não está compilada na forma cronológica, né? E muitas coisas da Bíblia atual, hoje, de João Ferreira de Almeida, ela foi colocada no Concílio de Nicéia por Constantino, imperador romano, para desejo próprio dele. Então, quando ele mandou compilar a Bíblia, ele mandou tirar textos importantíssimos, falas que ajudaria a algumas pessoas a entender melhor a escrita. Mas, enfim, isso não vem ao caso agora. Mas vamos falar sobre Judas e Pedro. Porque é fácil você pegar o texto de Mateus, né, da Bíblia, onde fala de Judas. Judas traiu Jesus. Poxa, traiu Jesus? Sim, traiu. É inegável isso. Mas essa traição foi um plano de Deus. Porque lá em Gênesis diz que tu lhe ferirá o calcanhar e ele esmagará a tua cabeça. Então ali já está se falando da traição que o Filho de Deus iria sofrer quando ele aqui na terra tivesse na forma humana, vivendo nos dias da sua carne. Então, Pedro não. Pedro também negou Jesus. Mas por que as pessoas não classificam Pedro, talvez como Judas ou até pior do que Judas? E é isso que eu quero que você entenda. Porque quando Pedro nega Jesus, ele nega por opção, por decisão única dele. Porque Judas não foi avisado de que iria trair Jesus. Ele já nasceu para esse propósito. É isso que eu quero que você entenda. Judas nasceu para esse propósito, unicamente, exclusivamente para o propósito de trair o Filho de Deus, para que desse continuidade ao plano de Deus de salvação. Pedro não. Pedro, ao trair Jesus, traiu por opção dele.
escolha dele. E olha que ele foi avisado. Então, quando ele teve a oportunidade de não negar, ele negou. Ele não teve a opção de Judas. Veja que quando Judas traz Jesus, ele, na concepção dele, eu acredito assim, pelo que a gente lê lá, que ele vê que Jesus está sendo vilipendiado, ele se arrepende e tenta voltar atrás e dizer, não, eu traí sangue inocente. E disseram para ele, pouco importa. O que queríamos, conseguimos. Então veja que ele se arrependeu sim, mas ele não tinha sido avisado. Olha, você vai trair para ter uma opção de escolha. Não, ele já nasceu com esse propósito. Nascer, crescer, viver e esperar o Filho de Deus chegar. Quando ele chegar, você vai trair. É esse o plano de Deus. Ora, Pedro não. Vamos ler? Mateus, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui na Bíblia de Jerusalém, Bíblia israelita, que é a Bíblia mais completa, não foi mexida por Constantino no concílio de Nicéia, né? Então você pode ler, escrita em cima, está passando o letreiro, né? Que ela tem a fonética perfeita, a tradução perfeita de alguns nomes, porque alguns nomes não têm tradução, tá? Então, vamos ler Mateus 26, 69. Preste bem atenção. Ora, Quefa estava sentado fora no pátio, e aproximou-se dele uma criada, dizendo, tu também estava com Iauxa, o Galileu. Mas ele negou diante de todo, dizendo, não sei o que dizes. E saindo ele para o alpendre, outra criada o viu e disse aos que ali estava, este estava com Iauxa, o Narri. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço esse homem. Pouco depois aproximou-se os que ali estavam e disseram a Quefa, certamente tu também és um deles, a tua fala te denuncia. É aqui que eu queria chegar. Entenda bem. Vamos analisar tá, a Bíblia Sagrada corretamente. Olha o que falaram nessa última palavra aqui, a última frase aqui. A tua fala te denuncia. Pedro já havia sido avisado pelo próprio Iauxa que ele iria trair. Então, Pedro tinha a opção de realmente mostrar que ele era um verdadeiro adorador, um seguidor. Então, hoje, o que está acontecendo nas supostas igrejas, ou chamadas igrejas, porque até nisso eles seguem os homens dizem aqui é a igreja, minha igreja, eles dizem a igreja, quando na verdade a palavra diz que a igreja somos nós. Então, quando você quer comparar uma pessoa com Judas, você então está quase que correta, porque talvez aquela pessoa que você acha que é um Judas na sua vida, ela pode ser um plano de Deus para a tua vida. Porque muitos querem ser Pedro e estão fazendo verdadeiramente o que Pedro fez. Dizia seguir e ir até a morte com Cristo, mas negava a ele em qualquer oportunidade que tinha, mesmo sabendo que iria negar. Então Judas fez porque era um propósito, um plano. Pedro fez porque quis. Então muitos estão hoje nas supostas igrejas traindo Jesus, perdendo tempo de ir na suposta igreja, não aceitando ser ela a igreja e negando a Cristo, negando o seu Criador. Porque Pedro não foi só dessa vez que ele quis interferir nos planos de Deus na vida de Cristo. Porque uma certa vez Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, que na verdade ele não estava chamando Pedro de Satanás, ou que é um outro ser, né, que as pessoas acham que é um ser, e Satanás não é uma criatura. Então quando Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, ele estava dizendo uma linguagem de figuras que os judeus entendiam muito bem, que era um opositor,
Porque a palavra Satanás é opositor àquilo que se opõe aos desígnios de Deus. Tanto que Jesus disse, porque tu só cogitas com as coisas dos homens e não de Deus. Então, Pedro negou Jesus Cristo conscientemente, sabendo que estava negando, porque quando disseram, olhe bem, aqui nessa região aqui onde Pedro estava, nesse momento que Jesus estava sendo filipendiado pelos soldados, todos ali, com exceção dos romanos, falavam o hebraico. Jesus falava hebraico, Pedro falava o hebraico, tá? Porque era a língua materna. O aramaico se falava, que naquela época já era uma língua quase extinta, hoje poucas pessoas falam o aramaico. As pessoas disseram assim, a tua voz te denuncia. Então veja, às vezes você fala que quer ser tanto um Pedro, mas o que você fala te denuncia. O que você faz te denuncia. Porque foi isso que denunciou Pedro. Porque todos ali falavam aramaico. Será que Pedro não estava falando aramaico? Porque a única vez que Jesus falou aramaico foi na cruz. E ali onde ele falou aramaico, se falava hebraico, e não entenderam. Quando ele disse Eli, Eli, lama sabachthani. As pessoas disseram, agora ele clama por Elias. Por quê? Porque ele falou no aramaico, que já era uma língua quase extinta naquela época, numa região que só se falava hebraico. Então veja, quando a mulher disse, ele estava com Galileu porque a tua voz te denuncia, não é porque Pedro estava falando diferente ou línguas, é porque Pedro já tinha algo nele diferente e de que ele ainda não havia descoberto. Então, quando você quer falar de alguém ser Judas, pensa que essa pessoa pode estar sendo um plano de Deus, um propósito de Deus para a tua vida. Porque Pedro negou Jesus muito mais do que Judas. Agora eu quero que nós possamos ir aqui no Novo Testamento. Vamos em Romanos, tudo na Bíblia israelita, que é para você poder entender, tá? O que é a palavra de Deus. Que tem pessoas que acham que a palavra de Deus é da forma que está escrita aqui, e lê e pronto. 3:20 de Romanos. Uma vez que pelo esforço humano da Torá, nenhuma carne será justificada diante dele, mediante a Torá, há um conhecimento de erro. Paulo está falando aqui para os ouvintes deles em Roma da lei mosaica, da lei de Moisés, que é a Torá, ou o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, né? Então, Paulo está dizendo que quem quer viver pela lei está vivendo pelo erro. E hoje, o que mais tem é as pessoas dentro das supostas igrejas vivendo no erro, porque eles querem viver na lei, pregando a lei, afirmando que aquilo que está certo, porque está escrito, e não tendo conhecimento de causa. Por quê? Pedro era pregador da lei, vivia na lei, e muitas das vezes ele questionou até Paulo, a ponto dele ter uma discussão ferrenha, porque Paulo falava sobre o evangelho revelado a ele no terceiro céu, e Pedro questionava por causa da lei. Então não adianta você querer dizer que serve a Deus, sabe? E querer fazer tudo que a lei diz. Porque Paulo diz, mas agora a justiça de Al e o de Revavirê, sem a Torá, é manifesta, testemunhada pela Torá e pelos profetas. Você está entendendo? O evangelho não é o que se estão se ensinando. As pessoas estão vivendo um engano, achando que está aceitando, agradando a Deus.
Primeiro, eles estão num erro grotesco, porque eles dizem que servem a Jesus. Estão esperando a volta de Jesus, sendo que isso não vai acontecer nunca. Porque Jesus não vai voltar. Primeiro que Jesus morreu. Quem ressuscitou foi Cristo. Então, eles dizem que Jesus é o Senhor. Não. A Bíblia, o Evangelho diz que o Senhor é Espírito. Jesus foi o Filho do Homem, foi o Galileu, foi o bom pastor, mas morreu. Então, as pessoas precisam entender que a palavra de Deus não é e nunca será como o homem quer, mas como Deus quer. Porque o noivo da igreja não é Jesus, é Cristo. Quando Cristo ressuscita sim, com a mesma aparência física que Jesus tinha, mas ali não era mais Jesus, era Cristo. Não era. Jesus morreu. Ele era o Salvador de Israel. Ele mesmo disse, eu vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, não para mais ninguém. Agora, Cristo não. Cristo é o Redentor do universo. Ele veio ele resgatou, ele religou a humanidade com o Criador. Ele mesmo sendo Deus. Mas as pessoas não entendem, não querem entender. Querem usar palavras da forma que eles leem e entendem que é daquela forma. Mas não é. Tiago. Abra comigo aí em Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 10. Pois qualquer que guardar toda a Torá, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Aí está. Quem? Olha o que Tiago está dizendo. Pois qualquer que guardar toda a Torá, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpada de todos. E hoje é isso que eles estão aprendendo na igreja. Se tornar culpado quando na verdade já estão libertos. Eles querem ser pecador quando já estão salvos. Eles querem ser miserável quando já são herdeiros. Tiago está dizendo, Tiago, irmão de Jesus, hein? Pregador da lei, olha o que ele está dizendo. Por quê? Porque hoje as igrejas, elas ensinam que tem que fazer isso. Mas esquece que está fazendo você ser culpado de todas as outras leis. Por quê? Porque a Torá são 613 leis para cumprir. 613. Então, se você está na igreja e é obrigado a fazer algo que era lá na Torá e não cumprir todos os outros 612, só quer cumprir um, você está sendo culpado. Mas aquele que vive pelo Evangelho, Paulo disse, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Em Cristo. Então, meu amado, a Bíblia não é para ler como se lê jornal, notícias velhas. A Bíblia é para se estudar e examinar como ela é. Romanos. Voltemos a Romanos. Capítulo 10. Capítulo 10. Calma aí. 8, 9, 10, 4 de Romanos. Vamos lá. Pois a finalidade do ungido e a Torá para justiça de todo aquele que crê na Torá, porque Moisés descreve a justiça que vem da Torá, de que o homem que pratica estas coisas viverá por ela, mas a justiça que vem de Emanuá diz assim, não fale em teu coração que subirás aos céus, isto é trazer do alto ungido. Você quer viver pela lei, fazendo as coisas da lei,
e desobedecendo a palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Não adianta nós querer viver dizendo que servimos a Deus, mas na verdade estamos obedecendo a homens, sendo enganados. Colossenses, olha aqui, Colossenses 2,14. Riscado o escrito de dogma que havia entre nós, o qual nos era contrário, revolveu do meio, encravando na estaca da execução. Em algumas Bíblias está, rasgou o escrito de dívida e cravando na cruz. Olha aqui, isso é a Bíblia. Paulo está dizendo, riscando o escrito de dogmas, escrito de dívida. Por quê? Porque Jesus estava rasgando, riscando, quebrando, aniquilando a lei para os judeus, não para nós. Nós nascemos depois da cruz, gente. Quem nasceu depois da cruz não está vivendo isso. Paulo está dizendo, riscando o escrito de dogma que havia contra nós, o qual nos era contrário, revolveu do meio, encravando na estaca da execução. Ele, na cruz do Calvário, ele pôs fim, ele aboliu a lei, as 613 leis de Moisés. Não se deve mais viver. E as igrejas hoje estão vivendo algumas e descartando outras. Mas ele rasgou o escrito, os pastores foram lá e copiaram de novo. Ele cravou na cruz, os pastores foram lá e tiraram da cruz e trouxeram para dentro das igrejas para aprisionar, para prender as pessoas. Aí depois diz assim, não, porque é um Judas. Não, você está sendo Pedro. Diz que morre por Jesus e nega ele na primeira oportunidade, nega nos seus atos, no seu falar, no jeito de viver. Então, não queira ser quem você não é, queira ser quem Jesus escolheu que você fosse na terra. 1 Timóteo. 1 Timóteo. Capítulo 2, 6. O qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Ao qual se deu a si mesmo a resgate por todos. Veja, você foi resgatado, os pastores te aprisionam. Você foi resgatado, a igreja te algema. É isso. Você foi liberto, eu estou liberto, nós fomos libertos, mas as pessoas querem viver presas a dogmas, a misticismo, sabe? A coisas fábulas que engana o coração e massageia o ego. Mas Cristo não. Cristo mudou tudo isso. Colossenses, vamos lá, eu quero que você entenda. Capítulo 1, versículo 13. 1,13 de Colossenses. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou. Nós já vivemos no reino de Deus. Muitos não aceitam, muitos não querem porque dizem, eu sou pecador. Então você ainda vai esperar Jesus nascer, Jesus morrer, mas se você for judeu, se você não for judeu, você está perdendo seu tempo até indo na casa dele. Porque primeiro que a casa dele não é as paredes, é você. Mas nem isso vocês aceitam. Vocês não aceitam ser a casa de Deus. A casa de Deus para vocês é aquele lugar, espaço físico que vocês reúnem. Lá não é a casa de Deus. A casa de Deus são vocês, somos nós. Porque ele está dizendo aqui, ó, ele mesmo, ó, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino. Ele nos transportou com a sua morte, ele nos levou em uma viagem eterna para com ele. Mas as pessoas não aceitam, porque isso aqui é verdade. E eles preferem viver na mentira, como Pedro vivia na mentira. Eu te amo, Senhor, eu vou contigo até a morte. E quando pressionado, não conheço, não sei quem é, não estava lá e ainda amaldiçoava. É assim que as pessoas estão na igreja, dizendo, chamando os outros, achando que os outros são Judas, porque eles são Pedro, mas é Pedro que traiu Jesus, Pedro que negou Jesus. Judas foi plano de salvação
para você que não conhece Bíblia. Hebreus. Olha agora. Olha que coisa linda. Hebreus, capítulo 2. Isso aqui é um clássico. Por consequente, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela sua morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o adversário. Em algumas Bíblias vai estar Satanás, o diabo. Ele, com a sua morte, aniquilou. E aqui está dizendo, assim como nós somos participantes da carne e sangue. E isso aqui, para quem não entende, não conhece Bíblia, Paulo está dizendo aos hebreus que nós, seres humanos, não somos um ser humano vivendo experiência divina. Não, ele está dizendo aqui, nós somos participantes de carne e sangue, um espírito tendo uma experiência humana. Eu não sou um ser humano tendo uma experiência divina. Eu sou um ser divino vivendo uma experiência humana. E ele disse, e ele, Jesus, assim como nós, participou das mesmas coisas, para que na sua morte aniquilasse. Aniquilou ou aniquilou? Mas os pastores foram lá e tiraram tudo. O que tinha o poder da morte, isso é o adversário, o acusador. Então, meus irmãos, minhas irmãs, acredite, aceite quem quiser, mas essa é a palavra de Deus. Não queira ser Judas, não queira ser Pedro, não queira ser ninguém, queira ser quem Cristo escolheu que você fosse no seu reino. Porque Judas foi um plano, um propósito de Deus. Pedro era um plano de Deus, mas foi um traidor, ele traiu Jesus. Muito mais até do que Pedro, porque ele tinha a opção de dizer, eu estava assim com Galileu, eu sou também um servidor do Galileu. Ele disse, não sou, não conheço, e ainda amaldiçoou as pessoas. Efésios, para a gente terminar, olha quem você é, olha quem você é, olha quem eu sou para ele. Quem quiser ser, amém. Quem não quiser, quem quiser continuar sendo um pecador, continue, fique à vontade. 5:27 de Efésios. Para apresentar a si mesmo congregação majestosa, sem impureza, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas pura e irrepreensível. Oh, aleluia! É assim que é assim que seja e assim será aquele que crê e vive por esta palavra. Uma igreja, veja, olhe bem, para apresentar a si mesmo congregação. A congregação, meus irmãos, é as paredes? Ele está falando aqui das paredes ou ele está falando do ser espiritual vivendo uma experiência humana? Ele está falando de mim, está falando de você que vive nesse corpo, nessa matéria. Esse corpo aqui, é só o veículo para o espírito andar, porque vai chegar um momento que esta matéria tomba e o espírito acorda lá em cima com ele. Então não espere ele voltar, porque é você que vai se encontrar com ele. Como? Olhe bem, olha como é, majestosa, sem impureza. Eu sou impuro, eu sou um pecador, sem ruga, sem qualquer coisa semelhante, mas pura e irrepreensível. Olhe você no espelho e diga, eu sou puro, eu sou irrepreensível, eu sou imaculado, eu sou a igreja, eu sou a casa do eterno. Deus abençoe a todos e você gostando ou não gostando, você não é Judas, você não é Pedro, você é um vaso, é a casa de Deus, é a morada do Espírito. E para de querer ser santo, porque você é um pecador nato, porque você quer ser pecador, mas saiba, ninguém é mais pecador, porque ele aniquilou o pecado na cruz do Calvário. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.